gratidão, agradecimento pelo convite honroso que eu recebi do Dermi, e que eu me sinto extremamente honrado de estar aqui ao lado desse companheiro de várias décadas. E especialmente nesse momento. Principalmente nesse momento em que ele lança um livro que realmente resgata, ajuda, uma grande contribuição ao resgate da memória e da verdade. Um movimento esse, esforço esse no qual todos nós que estamos aqui, muitos que não estão aqui, estamos engajados. E eu fico também bastante emocionado porque, como o Dermi disse, né, nós estamos aqui pisando num solo que há 40 anos atrás tinha como o seu único objetivo nos assassinar e servir como nosso túmulo. Eu sou um frequentador assíduo aqui dos sábados resistentes, e toda vez que eu venho aqui eu sempre dou uma volta lá embaixo, olho as celas, né, onde eu estive, e muitos companheiros estiveram, e alguém me perguntou: pô, você tem coragem de ir lá ainda? Por que você continua ainda? Eu falei: olha, isso é uma coisa que nós temos que ter consciência que, primeiro, não vamos esquecer nunca aquele período. Segundo, não podemos permitir que aqueles carrascos, que aqueles que tentaram nos assassinar, continuem a nos perseguir e a dominar nossos atos. Portanto, são demônios que nos acompanham, que nós temos que exorcizá-los. E uma das melhores formas de exorcizar um demônio é chamá-los pelo nome. Então, toda vez que eu passo por lá, eu falo os nomes dos torturadores que trabalharam aqui. Eu acho que, para mim, é realmente um efeito terapêutico. Para não, quando pensar em justiça, não pensar em vingança, mas sim pensar em justiça como uma forma de superação, não só daquele período, ou eliminação dos resquícios da ditadura que ainda permanecem conosco, mas principalmente em termos com o objetivo de construção do futuro. Porque eu acho que George Orwell, se não me engano, foi ele sim que disse naquele livro de 1984, ele disse que quem controla o passado, controla o futuro. Nós não podemos permitir que aqueles que deram um golpe de Estado no Brasil, que instalaram, rasgaram a Constituição, instituíram no Brasil um regime de terror, continuem a dominar o nosso passado. Temos que continuar a derrotá-lo. Portanto, toda vez que eu venho aqui e participo desses movimentos, das atividades aqui e várias outras, eu sinto que é mais um passo na derrota àqueles militares que mantiveram o Brasil durante um longo período de terror e de escuridão, e um período sombrio da nossa história. Desculpe ter feito essa introdução um pouquinho longa, talvez, mas é que realmente me emociono estar aqui ao lado do Dermi, ao lado do companheiro Valdemar Rossi, também, outro, Marcelo Zeli, que a gente tem trabalhado junto também em vários momentos, a questão indígena, a questão do Brasil Nunca Mais Digital. Estou olhando aqui o Dr. Belisário, que também é nosso parceiro lá no Brasil Nunca Mais Digital. E emocionado também em ver a Clara Amélia e o Domingos, dois companheiros meus lá dos anos 60 que, felizmente, no momento que eu fui preso, eles conseguiram escapar. Não escaparam totalmente das perseguições, mas tiveram as condições de, no dia que a OBAN cercou a Igreja Metodista Central, ali na Praça da Liberdade, na Avenida da Liberdade, eles conseguiram fugir pelos fundos, porque estavam lá para prendê-los. Depois nos reencontramos no Chile, na época do exílio. É uma emoção muito grande ter vocês aqui, Clara e Domingos. Bom, o Dali me pediu para falar um pouco sobre as igrejas naquele período. Acho que é importante a gente pensar e compreender que as igrejas, todas elas, né, católicas, os protestantes, hoje é uma geleia geral aí, ninguém sabe o que é protestante, o que é evangélico, quem é pentecostal, quem é neopentecostal, mas o fato é que essa confusão toda, só mesmo para quem
estuda esse fenômeno há muitos anos, às vezes tem dificuldade de dizer quem é quem. Eu não vou fazer isso aqui. Mas o fato é que todas as igrejas, no campo protestante quanto católica, temos que entender que são instituições. E são instituições que estão inseridas na nossa sociedade, portanto, elas têm dentro de si as mesmas contradições que encontramos na sociedade como um todo. Isso é sociológico. Portanto, quando pensamos nas igrejas em ditadura, não podemos pensar de forma, digamos, com generalizações ou achar que estamos falando de instituições que eram uniformes. Não. Elas sempre estiveram divididas através de toda a história da igreja, sempre houve divisões, conflitos internos, não. Agora, no caso da ditadura, são momentos especiais, porque havia um elemento externo de grande importância, um fator assim importantíssimo que levou a uma divisão mais profunda nas igrejas. Foi primeiro, a Guerra Fria, e dentro da Guerra Fria, a campanha anticomunista, que as igrejas foram talvez as presas mais fáceis do anticomunismo. E, portanto, vários setores delas foram instrumentos importantíssimos, né, no movimento anticomunista. Mas é importante, antes de tocar nesse assunto, é importante pensar que já lá na década de 50, as igrejas protestantes começaram um processo de abertura e de compreensão da sociedade brasileira e busca de definição da sua missão no Brasil. E havia, na época, uma chamada Confederação Evangélica do Brasil, que reunia as principais igrejas evangélicas no Brasil, que criou um departamento de ação eles chamavam de Departamento de Ação Social, mas não no sentido assistencialista, mas de ação social no sentido de atuação na sociedade. E organizou uma série de conferências. A primeira foi em 1955, e depois sempre estudando a situação brasileira, tentando compreender as contradições brasileiras e promovendo processos educativos internos de solidariedade, de participação nas lutas do povo. E já no final da década de 50, esses setores começam a ter uma atuação muito mais forte, tanto dos jovens no movimento estudantil, mas outros setores das igrejas protestantes, nos movimentos operários e camponeses. É importante lembrar que grande parte das lideranças locais das igrejas camponesas no Nordeste eram evangélicos, principalmente pentecostais, e muitos deles das Igreja Assembleia de Deus. Esse é um aspecto da história que não está ainda registrado ou pesquisado, mas a gente tem alguns elementos que fornecem pistas, e estou esperando que alguém faça uma pesquisa mais aprofundada, seja no nível de mestrado ou doutorado nesse aspecto. Mas é interessante que essa série de conferências combina com a última foi em 1962, e no ano passado comemoramos 50 conferências que se chamou, o título dela, o tema foi Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro. Que já se pensava naquele momento que o Brasil vivia um processo revolucionário e que as igrejas evangélicas, os membros das igrejas evangélicas tinham que pensar seriamente de que forma seria a sua participação naquele processo revolucionário. Celebramos 50 anos dessa conferência ano passado, tem um livro publicado sobre aquele evento, que é importante quem estuda história ter acesso a esse livro. Mas esse processo realmente levou a um despertamento muito grande no meio evangélico, de pessoas de jovens, principalmente jovens leigos e pastores, que se engajaram de forma profunda no movimento pelas reformas de base. Houve participação forte em 61 na luta contra a tentativa de golpe, após a renúncia de Jânio Quadros, e muitos se engajaram depois em vários movimentos. Inclusive, esse setor evangélico produziu seus mártires. Produziu não, teve os seus mártires. E muitos que são mencionados, que todos nós conhecemos, pouca gente sabe que o seu despertamento político e o seu engajamento político se deu a partir da sua fé e a sua prática política também. Só vou lembrar alguns aqui, já mencionamos uma hoje, Helene Guariba, foi minha colega na Igreja Metodista,
está desaparecida. Paulo Wright foi um dos fundadores da Ação Popular, que era presbiteriano. Temos Ivan Dias, que era presbiteriano também. Devanir de Carvalho e seus irmãos, da Assembleia de Deus. E vários outros que... Juarez de Brito, também, que era assassinado, né, que era presbiteriano, e vários outros que conseguiram sobreviver, inclusive eu, Domingos, Clara, e vários outros, Demi. Enfim, esse é um aspecto importante para se pesquisar, se continuar estudando. Agora, ao mesmo tempo que houve a resistência, houve também a colaboração, porque para vários setores das igrejas protestantes, principalmente as lideranças, aquele processo era visto exatamente como a propaganda dizia, era um processo subversivo, comunista, que levaria à cubanização do Brasil e portanto, era um movimento que devia ser reprimido. É interessante perceber o seguinte, que naquele momento, nos anos 50, você tinha, por um lado, a Igreja Católica, que era totalmente aliada aos poderes econômicos, políticos, militares. Mas eu sempre falo que muitas regiões do interior do Brasil, cidades, municípios, você não sabia quem era a autoridade maior na cidade. Se era o delegado, o juiz ou o padre. Geralmente o padre tinha mais autoridade, porque mandava nos demais, né? Mas, então havia essa simbiose, realmente, essa mescla entre a Igreja Católica como instituição e as estruturas do Estado e poderes econômicos. Do lado protestante, não havia, por fato de ser minoria, não havia esse tipo de relação de poder. Mas, ideologicamente, elas também estavam comprometidas com o status quo. Portanto, quando chega aquele período pré-64, há o que eu chamo do tipo de ecumenismo reacionário, que foi a união dos setores conservadores católicos e setores protestantes, apesar de ser minoritários, tiveram um papel fundamental na organização das massas da família com Deus pela liberdade. É interessante que até aquele momento, tanto os católicos, a Igreja Católica, como os protestantes viviam em guerra, de conflitos permanentes entre eles, conflitos históricos, de perseguições e tal, mas diante daquele inimigo comum, juntaram suas forças. E houve, então, você percebe que tanto o apoio ao golpe de Estado, a contribuição fundamental que as igrejas tiveram para a consolidação da legitimação do golpe, a consolidação da ditadura e depois o apoio a todas as medidas que vieram depois. E somente a partir do final da década de 60, ou seja, a partir de 68, principalmente a partir de 70, que você percebe os conflitos que começam a existir. Interessante entre setores das igrejas e setores da ditadura. Interessante lembrar que na noite do 1º de abril, quando o general Mourão sai com as suas tropas lá de Petrópolis, de Juiz de Fora, em direção ao Rio, Dom Paulo Armas, que já estava em Petrópolis, ele sai para abençoar essas tropas que vinham para derrubar o governo João Goulart. Então, é importante pensar que a CNBB, um mês, 2 meses mais ou menos, acho que foi em junho de 64, emite uma nota apoiando o golpe de Estado. Dom Helder Câmara também fez declarações apoiando a ditadura. Quer dizer, somente a partir dos final dos anos 69 que esses setores das igrejas começam a entrar em choque com a ditadura, no lado católico. É interessante que eu conversei com um bispo em 74 nos Estados Unidos, um bispo brasileiro, é uma pena que não registrei aquilo gravado, mas ele falou assim, olha, eu só me coloquei contra a ditadura porque eles prenderam um padre meu em 1970. E para mim, na minha mentalidade ainda de uma igreja medieval, que é uma igreja todo poderosa, uma instituição que está acima de qualquer poder civil,
é inadmissível que os militares pusessem a mão num padre meu. Quem podia punir o padre, eu que podia punir, somente eu podia punir um padre. Nunca o Estado. Mas aquilo serviu para abrir os olhos dele. Ele falou assim, vários dos meus colegas bispos passavam por processos semelhantes. Ou seja, parece que a ditadura cometeu um grande erro, né? Já mexer da forma que mexeu, né? Mas o fato é que a gente sabe, naquele período 68, 69, 70, grande parte de padres, lideranças leigas, agentes pastorais foram presos e muitos deles não receberam nenhum apoio da hierarquia católica. O Valdemar pode falar sobre isso depois, eu estou entrando no teu campo aí, né, Valdemar? No campo do lado protestante aconteceu a mesma coisa. Nós temos casos de pessoas, pastores ou leigos que foram presos e os pastores ou líderes da igreja enviam uma carta dizendo, não temos nada com isso, ele está agindo como cidadão, ele está sozinho lá. E em casos de delação mesmo, que foi o meu caso, por exemplo, que eu fui delatado, né, por um bispo e um pastor da minha igreja. Eu digo isso publicamente, está no livro, eu percebi que o Demi colocou no livro ali, porque essa delação está documentada. Nos arquivos, no Arquivo Público do Estado de São Paulo, estão lá as datas e o depoimento deles, que eles foram ao DOPS para denunciar a ação comunista subversiva dentro da Igreja Metodista. E Clara, Domingos são mencionados naquele documento, eu e várias outras pessoas, né? Então, é interessante, Demi, que, como você menciona Santa Fé, o processo de Santa Fé começa já no final da década de 70. Né? Santa Fé foi aquela articulação americana com a CIA para envolver as igrejas na luta contra o comunismo na América Latina. É interessante que se antes a CIA, o governo americano, usava alguns missionários, os setores de igrejas, para espionar e agir como pessoas que denunciavam a chamada infiltração comunista nas igrejas, a partir do momento em que começa a haver mais choques entre as igrejas na América Latina e os regimes autoritários, você percebe que há uma decomposição daquele consenso que havia antes. As igrejas apoiando totalmente os processos autoritários, as ditaduras. Esse consenso começa a diminuir, a ruir, e, portanto, é necessário recompor aquele tipo de ação. Se antes era uma participação mais, assim, digamos, ideológica, né, das igrejas, das lideranças das igrejas, a partir do final da metade a partir dos meados dos anos 70, esse alinhamento das igrejas com o imperialismo americano, com os ditadores, já não era mais tranquilo. E, portanto, era necessário reorganizar esse apoio, mas de uma forma mais organizada, de forma mais orgânica. Daí surge o processo de Santa Fé, que era, você pensava, os documentos da época indicavam que a necessidade de se trabalhar com as lideranças das igrejas, seja católica como protestantes, né, para fazer e principalmente tendo como alvo principal o combate à teologia da libertação. Que, como o Denis falou, a teologia da libertação, na verdade, você não pode falar teologia da libertação, você teria que falar teologias, no plural, porque tem uma vertente inicial protestante, depois com o Vaticano II, que essa teologia da libertação protestante começa a nascer nos anos 50, mas havia de uma tradição anterior, né? Com o Vaticano II e a abertura da Igreja Católica começa a se desenvolver também na Igreja Católica, na teologia da libertação, e depois, no final, elas se unem, entram em diálogo, uma ação comum no Brasil e na América Latina. Portanto, a teologia da libertação passou a ser o alvo principal do acordo de Santa Fé. E só que, em vez de ser usado como instrumento os agentes do Estado, foram os agentes da própria igreja, das próprias igrejas que foram partindo para cima da crítica à teologia da libertação, mas com um uso muito forte da imprensa,
que a mídia brasileira e latino-americana, quer dizer, passou a dar uma visão totalmente distorcida. Primeiro que jornalistas, desculpe os jornalistas que estão aqui, né? Jornalistas que não trabalham nesse campo não entendem nada de teologia e queriam escrever sobre teologia, né? Mas o fato é que houve bastante distorção, e realmente até certo ponto conseguiram. Dentro da Igreja Católica, a perseguição direta, principalmente a partir do pontificado do João Paulo II, com o Ratzinger sendo o chefe da Inquisição, silenciando todos os grandes teólogos da libertação do campo católico, repressão em cima das comunidades eclesiais de base, que corriam o risco de adquirir uma certa autonomia grande em relação às hierarquias da Igreja, e no campo protestante, como é uma coisa muito mais fragmentada, a guerra continua até hoje, mas com silenciamento também e repressão em algumas igrejas contra alguns pastores. Mas eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu falei demais, deixar mais tempo para a gente conversar e perguntas depois. Obrigado, gente. Eu acho que na hora em que se fizerem perguntas, todos aqui terão chance de falar um pouquinho mais a partir das colocações. Eu queria registrar aqui as presenças do advogado Mário Simas, do deputado Adriano Diogo, presidente da Comissão da Verdade Estadual Rubens Paiva, da Assembleia Legislativa, e também da companheira Elza Lobo, e queria pedir a vocês que me ajudassem a registrar a presença de outras pessoas que, porventura, eu não conheço aqui. Eu registro com muita satisfação a presença do Procurador de Justiça, doutor Darcy Passos, um grande lutador pela democracia e pela justiça social. E dos meus filhos, Estevão e Joana, que estão participando também desse debate. Passar para o Valdemar Rossi. Sim, vou passar para o Valdemar. Uma alegria novamente estar aqui no meio de vocês, e quero saudar o meu companheiro Mário Simas, que foi um grande defensor da nossa prisão, junto com outros companheiros da Comissão de Justiça e Paz na época, mas que nos deu um apoio muito grande. Então é uma alegria reencontrá-lo aqui, Mário, nessa noite de memória, nessa tarde de memórias aqui. Mas eu gostaria de fazer um apelo nesse início a todos aqueles que passaram pelo sistema de prisão, torturas e tudo mais, que ao narrar esses episódios não passassem a ideia de que aqueles homens eram sádicos, de que eles viviam para praticar o sadismo. Tem algo mais sério atrás. É importante dizer por que se chegou a isso, por que houve o golpe militar, quais os interesses que estavam por trás disso e por que para garantir aqueles interesses se foi prendendo, torturando e assassinando para garantir que um novo modelo de economia industrial fosse implantado no Brasil. Não se pode esquecer isso. Senão nós passamos uma falsa ideia para as gerações que não viveram aquela questão. Essas pessoas se tornaram sádicas sem sombra de dúvidas. Algumas até enlouqueceram, segundo alguns depoimentos. Mas isso foi fruto de um processo que visava a implantação de um modelo de exploração econômica em cima do povo brasileiro. Omitir isto é omitir uma questão importante no entendimento da busca da libertação desse país, que continua sendo colônia. Nesse sentido, eu digo que o livro do Denis, numa linguagem coloquial, simples, mas que atende, digamos, às exigências de intelectuais, mas também daqueles que gostam de ler e têm um grau de instrução menos elevado, ele atende a isto. Ele é um linguajar agradável, convida à leitura. Eu acho que ele pode ser um dos instrumentos importantes no processo de formação da consciência crítica da nossa juventude. É um contraponto ao modelo de ensino oficial que está aí, que passa a verdade, entre aspas, do sistema,
que nega o conhecimento da verdade. É um contraponto, né? É um enfrentamento com o modelo, digamos, de mídia que só vende porcaria para o nosso povo. Vende o individualismo, vende o uso de barganha, de porcarias para se sentir importante e nega o sentido da vida. Eu acho que você deu uma contribuição com esse livro, você dá uma contribuição com esse livro muito importante. Eu acho que, claro que nós temos muitas outras coisas, muitas outras produções importantes que já vem ajudando bastante. Mas a sensação que eu tenho é que para um pessoal que gosta de ler um pouco, que não tem lá, digamos assim, um hábito da grande leitura, este livro poderá ajudar bastante. Então, nesse sentido, eu já saúdo você, porque gostei do que vi. Não é certo? É evidente que ele não esgota tudo, né? Mas, como os próprios depoimentos dele revelaram aqui, tem muita coisa que nós vivemos naquele tempo, mas não entendíamos desse lado. Vem uma série de informações que você acrescenta aquelas que a gente pode passar para a juventude. A gente tem feito aí debates nas escolas, felizmente tem gente, professores que querem conhecer e querem que a gente passe o conhecimento daquela história que nós vivemos, tem sido chamado, e com isso eu tenho mais alguns elementos para passar dessa história, mas tentando politizar os companheiros, os jovens, de que eles são hoje fruto daquilo que foi plantado há 50 anos atrás, né? E que eles pagarão um preço ainda mais caro se não se tomarem consciência dessa história, de não se situarem nessa história e não se entenderem como protagonista das mudanças que precisam acontecer. Isso é importante. Na minha opinião, vai ajudar bastante, porque a nossa missão, sobretudo o pessoal da minha geração, que já passou dos 30, né, é tentar ajudar as gerações novas a tomar conhecimento da história, de como nós vivemos aqueles anos. Eu coloco para alguns companheiros que um dos azares é que eu tenho mais idade que eles, mas uma das sortes é que eu vivi antes do golpe, também já engajado na luta. E por isso que eu lembro que nós tínhamos uma visão do que podia acontecer, sobretudo com a contribuição de um instrumento importantíssimo chamado Brasil Urgente, um jornal criado pelo Frei Carlos Josafá, né, e que contava com a contribuição de vários jornalistas de peso, e que tinham assim, uma visão da justiça, do nacionalismo, não nacionalismo barato, mas da independência do país, e que traziam as informações de como já se dava naquela época a exploração capitalista, o conflito entre uma proposta de socialismo e uma proposta capitalista. E as informações, as reflexões que nos ajudavam a pensar no que fazer naquela época. Aí, com o golpe, ficou bastante claro o que é que eles já vinham nos orientando. De maneira que a gente se sente privilegiado nesse sentido. Por isso que eu chamo a atenção dos companheiros naquela época que não comecem a partir do golpe. Ao contar a história, vamos buscar lá atrás as raízes disso. Isso vale para qualquer tendência política, para qualquer ideologia que tenha no sentido da luta de classes, na questão da implantação da justiça social como pilares da construção de uma sociedade nova. Eu teria muitas outras coisas que a gente poderia acrescentar, mas eu acho, de minha parte, desnecessário. Eu queria ficar nessa contribuição, e lembrando apenas que aqueles meses, Denis, que nós convivemos ali naquela cela no X3, né, foram muito ricas, porque nós pudemos perceber que havia pessoas que tinham uma facilidade muito grande em se desequilibrar, mas tinha pessoas que davam um testemunho extraordinário. E você lembrou
como que chamavam? O Ivo Carneiro Valença, que era o membro do Partido Comunista de Recife, e que foi preso em São Paulo, levado por doicode. Tinha minha estatura, mas pesava em torno de 110 quilos, e que 10 dias depois foi levado lá para a nossa cela, pesando 90. E como você diz, lembrou bem, tinha os 2 punhos e as 2 canelas. Em carne viva a gente via os ossos, né? Então a gente entabulou uma conversa com ele, e foi muito interessante o que ele contou para nós, e o que é a importância da resistência. Quando ele falava das torturas físicas, porque o fruto das feridas era o caso de ele ter sido amarrado em corda em forma de cruz, várias horas, e a corda penetrando nos punhos e na perna, não deixando em carne viva, as chicotadas que levou, os choques em todo o corpo, falou, tudo isso doeu. Mas nada doeu mais do que ver no 5º dia a minha filha pendurada no pau de arara e torturada por minha causa. Foi. Desculpe. Um testemunho realmente muito forte e que fez a gente pensar que, felizmente, tem gente que ama a justiça. Muito obrigado. E o Ivo, eu posso acrescentar, o Ivo, como o Valdemar disse, era um comunista. E o delegado José Coco, que foi o que cuidou, entre aspas, do nosso caso, do meu filho, um assassino, psicopata, ele me chamou uma vez, me convocou e me perguntou, você é comunista? Eu disse, eu não sou comunista. Por que você não é comunista? Porque ser comunista é um estágio superior de humanidade que eu não sou capaz de atingir. Não atingirei na minha vida, mas é isso. Companheiro Elias Stein. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Daniel, pelo convite. Eu vou procurar ser mais breve ainda com o Valdemar. Esse livro aqui, a primeira coisa que me chamou a atenção, eu já li muitos livros de preso, de pessoas presas, torturadas. O que me chamou a atenção foi que esse aqui é diferente de um aspecto. A maioria dos livros que eu li, a pessoa fala dela, é lógico, ela está relatando a experiência dela de prisão, de tortura, e ela centraliza o livro em torno dela. O Derlei, ele socializa a travessia dele. Ele envolve muita gente, várias entidades, grupos diferentes. E quando eu cheguei numa página e vi lá Gaúcho, aí eu fiquei muito feliz. Eu, muito assustado, era a primeira vez que estava preso, espero que tenha sido a última, e envolvido numa coisa que eu não sabia o que era, como o Valdemar, os outros também. Eu tinha que dizer para os torturadores o nome da organização que eu participava. Não sei, não tem organização. Aí ele pensava, pô, esse cara aí é durão, hein? É durão nada, não tinha organização. Como é que ia dizer o nome de uma coisa que não existia? E aí, porrada, né? Aí no segundo, terceiro dia eu fiquei sabendo que organização era essa. O MPL, Movimento Popular de Libertação. Como eu era um cara que acompanhava a política, eu conhecia a Lei de Segurança Nacional, de cabo a rabo, eu sabia o que era, o que significava cada coisa que você fazia. Eu comecei a passar por um processo que eu gostaria de saber se existe alguém que escreveu sobre isso. Autotortura psicológica. Eu me autotorturava psicologicamente, pensando ou no que eles iam perguntar no dia seguinte, ou nas consequências que tinha de eu participar daquela organização. Aí eu fazia as contas, eu ia pegar 20 anos de prisão.
10 anos por fazer parte do MPL, mais 10 porque o MPL tinha ligação com o exterior. E naquela época, 74, ninguém imaginava que a ditadura ia acabar logo. Achava que ia demorar muito. Aí chegou o gaúcho na nossa cela. Gente, foi uma benção. Por quê? Porque ele era um cadeiro velho, né? Ele conhecia o Doc já há muito tempo. Então, ele deu uma tranquilidade pra gente. Falando, não, calma, tal. Aí quando eu falei para ele acho que não lembro mais disso. Quando eu falei para ele esse negócio de 20 anos que a gente ia pegar, ele falou, o que é, rapaz? Besteira. Vocês vão fazer um cartório, logo daqui uma semana, um mês, vocês vão fazer o cartório, que é ir lá na frente do delegado e prestar um depoimento. E aí vocês vão embora para casa. Falei, que bom, que bom. Obrigado, Gaúcho, obrigado. Outra coisa do livro que é importante ressaltar é que muitos livros que a gente lê sobre a ditadura dá a impressão que a ditadura veio aqui para torturar, prender, torturar, assassinar pessoas. Sim, vieram para isso. Mas, como o Dermi ressalta, tinha uma ideologia em cima disso que justificava muitas ações dos torturadores, que é a doutrina da segurança nacional. E aí vocês vão ler o livro, vocês vão conhecer mais detalhes, que envolvia um projeto nacional de desenvolvimento, a segurança nacional, que era o que baseava tudo, e o poder nacional, a ideia do Brasil potência, que continua até hoje. E garantindo tudo isso, as Forças Armadas, como as tutoras da nação. Eles pensam nisso desde 1889, quando proclamou a República, até hoje. As Forças Armadas, principalmente o Exército, se julgam tutores do país. O país é um país de um povo rebelde, um povo ignorante, que se não for vigiado, fiscalizado, ele pode fazer besteira. Então, eles têm que estar sempre em cima. Nós temos um artigo na Constituição de 1891, a primeira Constituição nossa. Depois dessa, tiveram mais umas 7 ou 8. E até nessa última, tem um artigo na Constituição que diz que as Forças Armadas são as responsáveis pela ordem e pela lei. Quer dizer, então quando eu falo assim que quando eles dão um golpe, eles rasgam a Constituição, não rasgam não. Eles estão baseados nessa lei que até hoje a gente não conseguiu tirar de lá. O Brasil é o único país democrático onde não é o povo, nem o judiciário que garante a lei e a ordem. São as Forças Armadas. Bom, eles iam durar muito se não fosse a crise do petróleo. Gente, quando o Geisel entra, em 74, junto com o Gomeri era o cara que pensava o Brasil geopoliticamente. Eu fui preso com o livro dele. Geopolítica do Brasil. O cara até notou. Estava com o livro Geopolítica do Brasil, do general Gomeri da Costa e Silva. Eles tinham um projeto, isso que o Dermi destaca, não era só prender e torturar, eles tinham um projeto de país, que no começo, até 69, 70, foi muito complicado, porque eles não sabiam bem o caminho, mas quando estabiliza a ditadura, o país começa a crescer, o Brasil cresce em 70, 71, 72, 73, a taxas iguais à da China hoje, 12% do PIB ao ano. Não havia desemprego. Uma grande parte do povo apoiando a ditadura. Infelizmente é verdade, a gente sentia isso nas campanhas. E aí eles pensam um grande plano de desenvolvimento, tanto o Gomeri como o Geisel, a equipe econômica e tal. Não era o PAC, não.
PAC era brincadeira, era um pacão, era indústria bélica, hidroelétrica, portos, ferrovias, indústria armamentista. Mas aí vem a crise do petróleo, tudo isso vai para o brejo. Em parte foi bom, porque senão a ditadura ia durar mais uns 20 anos. Obrigado. Primeiro eu queria saudar aqui o lançamento do livro, um livro que com certeza é importante por trazer essa história de luta, de construção dos direitos humanos no Brasil, né? E colocar primeiro que, de fato, a Rosa Nogueira estava convidada a vir e teve uma questão lá na família dela, ela teve que ir para lá, falou, vai para lá com você, para mim, para representar o grupo Tortura Nunca Mais, que inclusive hoje fez a sua assembleia e a gente renovou o compromisso com os direitos humanos, elegendo uma nova diretoria que vai cuidar aí desses enfrentamentos que nós estamos passando. Eu acho que, da minha parte, eu podia falar do que eu venho tendo contato com tantos companheiros no Tortura Nunca Mais, mas acho que há de se trazer a luta de hoje nos direitos humanos. Acho que a memória, como um fator efetivo de construção da renovação de quadros dessa luta, é fundamental a gente sempre partir desse aspecto do que já foi construído, do que já foi vivido, do que já foi aprendido, que inclusive num dos primeiros livros da história do Brasil, do Frei Vicente, um livro escrito em 1600 e bolinha, ali com bico de pena, Frei Vicente dizia, você quer fazer a juventude avançar? Bota ela sentada na varanda com os mais velhinhos. E a gente vai, aquilo que eles levaram décadas para alcançar, elas com certeza vão alcançar em anos. Então, acho que essa situação de conviver esses 12 anos no Tortura Nunca Mais, com Gaúcho, Chico, Clóvis, vários companheiros que estão aqui presentes, a própria Elza, companheira, tem feito a gente poder avançar no enfrentamento dos direitos humanos de hoje e que, para nós, os direitos humanos, esse livro vem a calhar para que as pessoas possam se posicionar no que foi essa grande luta dos direitos humanos, porque os direitos humanos no Brasil vivem um retrocesso muito grande, vivem um retrocesso no sentido de sua prioridade para as autoridades. A eleição do Feliciano na Câmara dos Deputados, estive lá em Brasília representando Tortura Nunca Mais no lançamento da Frente de Direitos Humanos e pude dizer às pessoas que para mim era uma vergonha a gente ter que trabalhar direitos humanos numa frente parlamentar, porque a Comissão de Direitos Humanos e Minoria foi rifada em negociações de gabinetes e a gente tem que se colocar no gueto e voltar a uma frente parlamentar em vez de ocupar um espaço legítimo de trabalho como tem sido a Comissão de Direitos Humanos e Minoria. Direitos humanos em retrocesso, quando no terminado do governo Lula em 2010, uma coisa tão séria como o emprego de armamentos não letais, ele é liberado por portaria e não por uma legislação nacional que regulamente seu emprego. E a gente, no Tortura Nunca Mais, vem vendo a passos largos como esses armamentos estão se esparramando no país, não só nas forças de segurança pública, como também num volume de mais de 2 milhões de postos de trabalho de segurança privada, potencial mercado para esses armamentos, e como as denúncias vêm chegando no Tortura Nunca Mais, denúncias de pessoas cegas por bala de borracha, de militantes na rua que aparecem todos marcados com as balas que lhes são atingidas e normalmente no rosto, na cabeça,
como que as bombas de fragmentação têm massacrado pernas de pessoas. Inclusive uma companheira na marcha do dia 8 de março, de uns anos atrás, são fotos horríveis, teve que ser tratada por um médico que teve que vir com experiência de atender pessoas feridas no confronto judeu-palestino, porque aqui no Brasil não tinha quem mexesse na perna dela, dado o efeito da bomba. São questões de hoje que essa memória tem que ter um papel de fortalecer o engajamento das pessoas para que a gente enfrente esse retrocesso. Um retrocesso onde esses milhares e milhares de armas, há 15 dias atrás, vitimou um rapaz de 16 anos com uma arma taser em Manguinhos. E não só isso, a partir da indignação da comunidade de Manguinhos, as bombas de efeito moral, as balas de borracha, os gases de pimenta quase vitimaram outras pessoas. As denúncias vêm chegando e a omissão do governo é inadmissível. Por isso, para nós estamos levantando nesse momento a bandeira dos direitos humanos em retrocesso. Ou a gente regulamenta o emprego de armamentos não letais, que tem sido distribuído em massa para preparar esses Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo, mas que tem por trás uma perversidade muito grande, porque tem se tornado num kit tortura, aonde, por exemplo, pessoas recebem gás de pimenta na cara e depois ali colocado saco plástico para sufocamento com a pessoa queimada, sendo queimada pelo gás de pimenta. Torturas essas que podem ser feitas em qualquer lugar, porque hoje qualquer segurança privada efetivamente pode portar um kit tortura. A forma como esses armamentos têm sido usados em Paraisópolis, aonde eles têm sido usados no sentido de coibir a organização da população contra os desmandos, assassinatos, as chacinas que vêm ocorrendo na periferia de São Paulo, é uma vergonha. Aonde a realidade é a mesma. Por volta das 8 horas da noite, pais e mães têm que se deslocar a pontos de ônibus junto para poder receber seus filhos, seus parentes que estão chegando do trabalho, da escola ou da faculdade fora de hora. Muitos desses têm sido assassinados por pessoas vestidas efetivamente de ninja, com capuzes pretos e que já se sabe, muitas delas ligadas à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Essas questões nos remetem a pensar o sentido efetivo de uma Comissão Nacional da Verdade e a responsabilidade de refletir que só a memória não basta. É preciso a gente ir além. É preciso a gente pensar efetivamente na mudança de conduta das forças de segurança desse país. É preciso que essa experiência, esse sofrimento, esses mártires todos que você de mim fala, nos inspire a que mais e mais pessoas se engajem na luta dos direitos humanos, no enfrentamento de hoje, no sofrimento também de hoje, que muitas e muitas pessoas têm sofrido na periferia. A gente criou um grupo de atendimento psicológico às famílias que têm pessoas vítimas de chacina. Começamos um trabalho bem pequeno no Campo Limpo. E é muito doído você ver uma menina de 12 anos, 10 anos, desculpa, Chico, 10 anos, dizer para nós: eu não quero mais ir na aula porque meu pai que me levava. Eu não quero mais ir porque ele me buscava. E a gente dizer a ela: mas você precisa ir na aula. Mas eu não tenho força para ir na aula. Eu sinto falta do meu pai. E o pai dela foi simplesmente assassinado, que estava sentado num bar, tomando cerveja,
com um colega. Essas chacinas, essa impunidade, essa prática de terrorismo de Estado que vem ocorrendo na periferia de São Paulo, está a serviço do quê? Quando se soma isso a esse mundaréu de armas não letais, ditas não letais, que está se esparramando no país inteiro e que tem sido usada para coibir a organização das pessoas nos seus bairros pelos seus pleitos e também para torturar as pessoas, como em Santa Catarina, um vídeo que passou, porque o que vaza na imprensa, gente, não é 1% do que acontece nesse país. Quando você vê um vídeo como o de Santa Catarina, onde presos, deitados todos no chão de costas, e um pelotão de fuzilamento de policiais militares de Santa Catarina começam a queima-roupa, disparar balas de borracha nessas pessoas que já estão presas, detidas, encarceradas, cumprindo pena. E não contente com isso, um deles dispara uma bomba de fragmentação nas costas de um deles. E outros tantos são retirados para levarem a uma sala do lado, que possivelmente é uma sala de tortura. Quando vai um vídeo desse, ele não representa 1% das coisas que acontecem no nosso país. Então, refletir a partir da memória dos direitos humanos, do enfrentamento da ditadura e a sua construção nesse contexto. O nosso grande desafio é pensar como ligar isso à luta de hoje. É como ligar isso a desmontar essas práticas que hoje, concretamente, têm coibido o avanço de uma sociedade mais justa no nosso país. Porque nós não queremos uma sociedade de consumidores, nós queremos uma sociedade de cidadãos. Eu acho que o grande erro político dessa década é apostar que nós vamos ter uma sociedade justa porque nós temos uma sociedade de consumidores. O fato de milhões de pessoas saírem da pobreza não quer dizer que a sociedade se tornou mais justa. Se a gente não souber passar os valores de toda essa luta, que muitos desses companheiros que a gente admira tanto, sobreviveram à ditadura, que hoje a gente olha de cabelo branco, que muitos têm nos ensinado, quando a gente vê, por exemplo, uma companheira de 88 anos, como hoje vimos, a Maria Sala, a adoração, falarem no grupo, o que falam para nós, é para a gente seguir avante. Mas nós não podemos seguir sozinhos. O Movimento Nacional de Direitos Humanos e outras correntes dos humanos, nós precisamos resgatar isso. Não é possível mais que os direitos humanos e seus agentes vivam em função de cargos ou de projetos. Vivam atrás de buscar bons acordos para financiamento das suas próprias propostas. É preciso que os direitos humanos voltem à população, que a gente retorne o contato com os militantes e possamos nos organizar para efetivamente resistir a essas barbaridades que estão acontecendo, e não é aqui e acolá, é em várias partes do Brasil. A cidade de Goiás, por exemplo, onde o presidente da Assembleia Legislativa, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Goiás, faz um enfrentamento contra os grupos de extermínio, um enfrentamento em que, quando eles conseguem derrubar o comando da Polícia Militar e o comando da Polícia Civil do Estado de Goiás, no dia que é assinada a lei que exonera esses funcionários, os seus subalternos saem fazendo uma onda de chacinas na cidade para derrubar aqueles que lhe substituíram, e esses caem 2 dias depois, retomando assim o próprio comando das atividades de segurança pública nesse estado. São Paulo não é diferente. A omissão de muitos tem colaborado para que essas coisas se perpetuem aqui em nossa cidade e no nosso estado. Então eu celebro muito
poder ter um livro, e ler com muito carinho dele, um livro que a gente possa refletir essa história dos direitos humanos no Brasil. A dureza que é construir direitos humanos e como, de repente, em função de interesses outros, os direitos humanos passam a ser moeda de troca de acordos políticos no Congresso Nacional, acordo feito em sala de ministros, Estado, onde a gente tenha coisas como uma ação em que esse acordo coloca pessoas como Bolsonaro para ser representante de partido dentro de uma comissão de direitos humanos. As pessoas só falam do Marcos Feliciano. Não adianta nada derrubar Marcos Feliciano. Nada, porque derrubar Marcos Feliciano, eles têm maioria de 18 membros, eles têm 14 que têm a mesma linha, fora a parte Bolsonaro. O que nós vamos fazer? Trocar 6 por meia dúzia ali, alguém que vai esconder da população que nós efetivamente tivemos uma situação em que os direitos humanos não foram priorizados no nosso país? E se a gente cobra isso dos companheiros que estão com a gente há muito tempo, a gente ainda leva um pito. Não vamos dizer o nome do companheiro deputado, mas a gente leva um pito dizendo, jamais diga isso, nós não entregar. É preciso dizer e pôr os pingos nos is, porque direitos humanos em retrocesso é algo que atinge a todos, e isso já é experiência vivida dos companheiros que estão aqui na mesa relatando as várias dores e histórias que viveram. Mas esses direitos humanos em retrocesso me lembram muito uma fase onde o Márcio Moreira Alves, antes, no seu primeiro livro, Torturas e Torturados, censurado no Brasil, primeiro livro censurado no Brasil, ele dizia, pois é, a polícia vinha e torturava aqueles que eram considerados bandidos, matava as pessoas que eram consideradas bandidos, mas era bandido, né? Então a sociedade tinha lá sua cumplicidade com isso, que afinal é preciso limpar a sociedade desses maus elementos. Até o momento que vem um golpe e começa a pegar aqueles que eram os estudantes, aqueles que eram trabalhadores. E Márcio Moreira Alves coloca que essa omissão com relação aos crimes do cidadão comum foi um dos fatores que jogou do lado da tortura, jogou do lado da barbárie, jogou do lado de todo o massacre que veio em seguida. Nós vivemos um momento em que essa barbárie, essa tortura, não é possível que de novembro a janeiro nós tenhamos tantos massacres que a Ângela Mendes, por exemplo, quem fez um trabalho de sistematizar no observatório que ela vem trabalhando junto ao coletivo. E sistematizar esses números e colocar esses números para que a gente tenha condições de saber o volume de pessoas que têm morrido na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Era isso que eu tinha para dizer.